Muito bom dia, sejam bem-vindos. Essa é a nossa edição de número 131 do Bom Dia TI. E hoje a gente, com muita satisfação, recebe a Marta Buffon Martins para conversar conosco sobre estratégias, sobre transformação digital, enfim. Eu quero agradecer principalmente a vocês que estão aqui nessa manhã e também quem estará acompanhando depois o nosso conteúdo que vai ser disponibilizado pelas redes sociais. E também agradeço aos nossos patrocinadores, a Núcleo Sistemas, a WebD e a Xplay TV, assim como o nosso patrocinador institucional, o Senac, e os apoiadores, o Sebrae, a SIC e a Vinícola Lovatel. Muito obrigado a vocês que nos apoiam nesse evento. Eu gostaria de chamar de imediato o nosso presidente, o Juremir, para suas palavras de bom dia também. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveite o café, esse dia geladinho já de novo que está, né? Queria agradecer, Marta, obrigado pela disponibilidade. Eu sei que o dia a dia, a rotina é gigante, né? A agenda sempre cheia. Muito obrigado mesmo. E é um assunto muito, muito importante para nós, né? A transformação digital. Nós que viemos de uma educação analógica, que temos o dia a dia analógico, fomos obrigados a passar por uma transformação digital agora durante a pandemia, mas a gente ainda tem sede de conhecimento. A gente ainda não entende direito o que é transformação digital. E aí, de novo, trazer esse conteúdo para compartilhar com nós é muito importante. Espero que todos vocês aproveitem o espaço, perguntem, né? Façam a absorção de conhecimento no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos e aproveitem o café. Obrigado, gente. Obrigado, Juremir. Vocês devem ter visto ali nas mesas do café, já tem Feliz Dia dos Pais. É que a gente não queria deixar passar essa data em branco, e mesmo com uma semana de antecedência, a gente vai então fazer a semana do Dia dos Pais, já começamos hoje. Então, ao final, a gente tem uma pequena lembrancinha para entregar para os pais e para todos os presentes levarem para os seus pais ou a quem gostariam de deixar essa recordação. Lidando com a estratégia de transformação digital. Então, com esse tema, a Marta, que é fundadora da BMC Consultoria, empresa que atua nacionalmente com inteligência estratégica em gestão empresarial. Ela é conselheira de administração e estrategista, mestre em gestão empresarial pela URGS, especialista em gestão estratégica de marketing, professora de MBA da URGS, certificada pela Universidade de Cambridge em disrupção digital e estratégias de transformação digital. Então, é um tema, o Juremir já antecipou, que certamente vai ser de muito interesse para as nossas empresas e para o nosso dia a dia. Então, Marta, por favor, o tempo é seu, que esse povo veio aqui para te ouvir mesmo. Muito bom dia a todos. É uma satisfação muito grande participar desse encontro e compartilhar algumas questões de conhecimento com vocês. E, nesse dia, espero que vocês possam ter alguns insights, como eu tive ao organizar essa palestra e até todos os estudos, o resultado de todos esses estudos eu vou trazer para vocês aqui. Então, nós vamos falar sobre lidando com transformação digital, né? E como estratégia, como aplicar. E eu estava conversando um pouquinho antes com o pessoal aqui, eles disseram, eu falei, precisa falar de TI? Não, vamos falar de algo que seja diferente de TI, porque TI a gente vive o dia todo. Mas, por incrível que pareça, esse conteúdo ele é diretamente envolvido com a área digital, com a área estratégica do que é trabalhar a TI. Então, fica aqui a dica que provavelmente todos os clientes de vocês nos próximos anos devem demandar esse assunto. Por isso, eu desafio vocês, eu vi que tem bloquinhos e caneta, eu acho legal, ou vocês anotam, são da TI, anotam direto no celular, sei lá, mas eu desafio vocês a pensarem sobre
porque as demandas dos clientes elas vão vir por aí, podem ter certeza. Então, eu trabalho com estratégia há quase 20 anos já. E quando começou essa mudança da nova economia, da tecnologia interferindo na gestão das organizações, eu decidi me aprofundar um pouco mais nesses assuntos. Até porque eu trabalho com estratégia e sou conselheira de administração. E a nossa empresa, a BMC Consultoria, ela tem como foco principal inteligência estratégica. A partir daí, começamos, então, a trabalhar sobre a transformação digital e a disrupção. O que está acontecendo no mundo dos negócios e de que forma cada empresa, não importa se ela é pequena, média, grande, pode lidar com isso. E o que fazer? Porque parece que disrupção é um assunto que não é para nós. A transformação digital, só as grandes multinacionais estão fazendo. E isso não é verdade. Nós vamos conversar sobre isso no final do encontro. Vou mostrar para vocês quais são as principais estratégias que são prioridades nos conselhos de administração e, principalmente, nos planejamentos estratégicos. Referente ao quê? A transformação digital. E, de novo, não é só para empresas grandes, é para todas as empresas, inclusive as de vocês, inclusive as que vocês atuam na área de TI, que eu sei que tem muitos proprietários de empresas aqui. Bom, o que tem a ver a transformação digital? A realidade que nós estamos vivendo hoje determina o sucesso da empresa no futuro, porque a velocidade é muito grande. A velocidade com que nós temos que tomar decisões e adotar estratégias diferenciadas é superior ao que acontecia em 2018, 2019. Por esse motivo, nós temos uma obrigação de pensar sobre essas questões da transformação digital. E, para pensar na transformação digital, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é, porque, sem entender o que é, não é nada a ver somente com TI, é um pensamento estratégico. É como nós vamos pensar o nosso negócio de forma estratégica, usando a ferramenta digital, a TI, óbvio. Ela tem muito a ver com a agilidade organizacional. Vocês já ouviram falar muito das ferramentas Agile, né? Na área de TI, isso é muito comum. Todas as decisões que nós precisamos tomar nas nossas organizações, elas têm que ser rápidas. Nós não temos tempo para ficar decidindo e demorando para colocar em prática as estratégias. E aqui vale aquela ideia, faz o MVP, né, o mínimo produto viável, deu errado, ajusta, conserta e retoma o assunto. E a outra questão é, por menos que a gente valorize a transformação digital, ela é um método para reinventar o core business também, porque ela nos desafia a reinventar o nosso negócio. Tá? Então, nós vamos agora falar por onde começar essa tal de transformação digital, porque muito se fala e pouco se aponta caminhos. E aí, quando eu falo em transformação digital, eu tenho várias dimensões. E se vocês procurarem na internet, tem métodos, pesquisas, questionários que qualificam a empresa de vocês dentro de um score de 0 a 10. Depois, se vocês não tiverem acesso, me falem que eu mando o link. Pesquisas gratuitas que dizem assim, nesses âmbitos aqui, nessas dimensões, qual é a minha nota? Nós fizemos na BMC, né, uma valorização disso lá em 2019. Chegamos à conclusão que a nossa nota era 6,2. Foi apavorante. A partir daí, começamos a fazer melhorias e mudanças
e trouxeram essas melhorias, nos trouxeram grandes desafios. E a nossa nota já passou para 7,1, já melhorou. Não quer dizer que a gente esteja no âmbito que a gente quer. E isso, em vários clientes, nós estamos adotando como um método para desafiar a transformação digital. Mas, voltando aí, onde nós temos que começar? Se temos essas dimensões todas, lembrem que eu falei que transformação digital não é simplesmente TI, é pensamento estratégico. E essas dimensões, ela começa, e não é de graça que a gente coloca em primeiro lugar, começa pelas pessoas. Por quê? Porque a cultura organizacional precisa mudar e as pessoas, a gestão das pessoas tem que ser feita de forma diferente. O que tem a ver com pessoas? Liberdade para elas dizerem o que pensam, participação direto em tudo que se toma decisões. Elas precisam ter mais conhecimento de TI, porque sem isso elas não vão nos ajudar a levar adiante. E outra questão bem importante que nós acabamos praticando nos nossos clientes. Os millennials são muito importantes, porém o conhecimento daqueles que têm a expertise dos cabelos brancos, ele é muito importante. Nós temos que mesclar essas duas coisas, o millennial e o experiente. Muitas empresas, e eu lembro bem, há uns 5 anos atrás, quando nós íamos fazer uma seleção de um diretor, de um executivo para uma empresa, eles diziam assim, 40 a 45 anos, não venha com velhos. Velhos acima de 45 anos, hein? Então, imagina nós, eu, né? Isso, pessoal, é algo que nós temos que mudar, porque a expertise não está nos computadores, não está na TI, está nas pessoas. Os millennials são ótimos. Nós contratamos, na nossa empresa, contratamos, todos nós somos sócios, né? Nós somos em 9 pessoas, 7 consultores, e nós contratamos um millennials, uma pessoa, uma consultora. Ela revolucionou a nossa empresa. Isso é nota 10. Porém, se nós não valorizarmos o conhecimento das pessoas que têm essa expertise mais antiga, nós vamos perder muito para a organização. A cultura organizacional, então, como eu já falei, os ambientes têm que ser flexíveis e colaborativos. Isso não é muito fácil. Nós somos ainda muito focados em ter cada um na sua sala. A TI nem tanto, né? A TI já mudou bastante, as empresas que trabalham com tecnologia, sim. Mas, quanto mais eu fizer ambientes colaborativos que permitam às pessoas fazer essas colaborações mais fáceis, melhor. O mindset, né, não pode ser um mindset fixo, tem que ser um mindset flexível, que consiga olhar o todo e mudar rapidamente, sem medo. E ainda, o cliente no centro. Mas essa história de cliente no centro, e não é mais só, porque eu vou falar de cliente depois. Nessa dimensão, é 100% das pessoas, desde a pessoa que está lá na portaria, do guarda, da senhora da limpeza, se é uma empresa maior, todo mundo tem que pensar em cliente, não é só o dono. E isso, nós temos um outro determinante, é reduzir a hierarquia. Quanto menos níveis hierárquicos, mais rápida é a tomada de decisão. E eu fiz o desafio para um diretor essa semana, e ele me disse, não, mas aí, se eu reduzir a minha hierarquia, eu vou ter que entrar por operacional. Não está certo isso. Se eu tiver que entrar por operacional, é sinal de que eu não trabalhei os meus sucessores. E eles estão pensando operacionalmente demais. Mas o nível intermediário tem que ser operacional. Eles também têm que subir um nível. Eu sempre digo, né, se o dono perde o sono, o diretor tem que perder o sono também, o gerente tem que perder o sono e o coordenador tem que perder o sono. E os funcionários também. Então, não dá para a gente dizer que tudo está sobrecarregado no diretor. Então, essa hierarquia ela tem que ser repensada. Chegamos no cliente agora. Bom, cliente, o que nós temos que fazer diferente com relação ao cliente? Primeiro, ser digital, eles têm que ter
experiências físicas e digitais. Não adianta eu dizer, mas eu atendo meu cliente muito bem na visita, e o resto do tempo. Se ele quiser acessar a minha empresa com um clique nas 24 horas, é possível? O meu cliente consegue ser atendido durante 24 horas do dia e acessar a minha empresa com um clique? Olhem o desafio, certo? Além disso, pessoal, reinventar canais. Hoje, não temos mais, eu só tenho representante, vendedor interno, eu tenho que repensar. Será que eu posso abrir franquia? Será que eu devo ter escritórios regionais? Será que eu tenho que fazer o que para estar perto do meu cliente? E-commerce? Ele pode comprar por WhatsApp? Sim, por que não? Isso precisamos repensar até nas empresas grandes, nas gigantes. Não pode mais pensar em canais, eu tenho que atuar em todos os canais. Eles têm que ser embaixadores digitais da marca. Você sabe o que significa uma reclamação nossa na internet? Então, eles têm que nos defender. Aí, a jornada do cliente. Se vocês ainda não têm delimitada a jornada do cliente, parem meia hora, nem que seja meia hora, e desenhem essa jornada do cliente. Porque aí vai aparecer pontos cegos que nós estamos falhando. E agora isso é super importante para ter o quê? Acesso, engajamento, customização, conexão e colaboração. O cliente tem que estar disposto a colaborar conosco. E aí, depois nós vamos entrar no detalhe do trabalho em plataforma, em rede, em ecossistema, mas é determinante que a gente repense como trabalhar em plataforma. Não é mais o cliente isolado, o nosso fornecedor. Nós temos que fazer uma rede, olhar se toda a nossa rede está trabalhando adequadamente. E quando eu falo, essa rede colaborativa, todos que estão envolvidos no meu processo, eles têm que ter digitalização. Se eu estou digitalizado e o meu canal não está, o que vai acontecer com o cliente? Então, nós temos que repensar como está essa questão da rede colaborativa. É possível fazer uma melhor experiência para o cliente desde que se digitalize. Porém, o digitalizar precisa do quê? Pilar pessoas. Pode ter o dinheiro que for. Se as pessoas não estiverem engajadas, lembra no item anterior? Foco no cliente. Tá? Feedback 24 horas, eu já falei, né? A gente tem que ter que o cliente possa receber feedback e nós darmos feedback 24 horas. Foco total no cliente e inteligência competitiva. De novo, a área de TI entrando aí. Porque como eu vou cruzar dados, que tipo de informação eu vou entregar para esse cliente e que inteligência eu vou usar para cruzar dados. Vamos para o próximo, já falamos em pessoas, clientes e mercado. O próximo é inovação. Quem precisa de inovação? Ninguém? Todos, não é verdade? Todos nós. Se nós não inovarmos hoje, eu estou dizendo hoje, a partir daqui, se vocês saírem com uma ideia, voltem para a empresa e inovem. Essa ideia já vai fazer a diferença, vocês vão ver. E a inovação, ela é no mundo físico e no mundo virtual. Não é só no mesmo, só aqui no nosso dia a dia, no nosso operacional. E foco em agregar valor para o cliente. Se eu inovar e não agregar valor para o cliente, não tem razão de ser e não serve para nada. Se a inovação não for para o cliente, parem agora. Repensem isso. Isso nós temos que fazer. E a cultura voltada para a inovação em todos e em tudo, pessoal. Não é a inovação somente a área de P&D. Não. Todos os funcionários deveriam inovar. Todos deveriam. E ouvi-los. E o desenvolvimento. Aqui entra o P&D, né? Como pesquisa e desenvolvimento deve funcionar. Processo colaborativo em todas as áreas. Um dos erros do P&D é nós fazermos
os gênios pensando, né? Sai a fumacinha branca, ok. Mas será que falou com o mercado? Será que olhou se o preço é adequado? Será que olhou se esse produto o cliente quer? Então, é muito importante que seja colaborativo em todas as áreas. Fazer o MVP não funcionou, fiz o mínimo produto viável. Não funcionou, não tem problema. Lixo, começa de novo. Sem medo de ser feliz, pessoal. Essa palestra que eu fiz aqui, vocês não imaginam, eu tenho ela de um retalho de muitos modelos, mas eu fiz tudo novamente. Por quê? Porque não adianta, eu mudo, vocês mudam, e eu não me sinto mais bem em falar de alguma coisa que não me represente. Portanto, não tenham medo de jogar fora o que fizeram e fazer de novo. Outra questão, agilidade, baixo custo, né? Óbvio, a gente tem que ser ágil e procurar ter um custo viável para depois não ficar... Olha, o meu plano de desenvolvimento de novos produtos vai levar 4 meses. Pode jogar no lixo que não serve para nada. Alguém já montou esse plano, alguém já fez, alguém já vai lançar o produto antes de nós. Então, muito cuidado com demora em fazer inovação. Melhorias cocriadas com o cliente. A melhor coisa que nós poderíamos fazer é fazer cocriação. Vocês já ouviram falar? Não é tão fácil. Eu sei que não, porque muitas vezes o cliente não colabora, ou não está aberto, ou nós não temos ouvido para entender o que ele quer, ou a gente é mandado pela nossa indústria, pela nossa fábrica. Tá, mas eu não tenho máquina para isso, como é que eu vou fazer? Então, repensem a questão da cocriação como uma das formas. Já falamos em pessoas, já falamos em cliente, falamos em inovação. Próximo é processos. Bom, o pessoal da área de TI gosta de processos, né? Porque gosta de melhorar, tirar tudo que não agrega valor e informatizar e ganhar tempo, agilidade. Então, tudo que é repetitivo, automatizem, né? Correção ágil de falhas, já falamos em Agile. Medição com foco no futuro. Aqui é outro erro. Quando vocês vão fazer um BI numa empresa, uma inteligência competitiva, tem um erro básico. A gente geralmente olha o passado. Como foi a minha produtividade nos últimos 5 meses? Como que eu posso pensar o futuro e não o passado no BI? Olhem o desafio. Como é que eu posso mensurar algo que vai me dizer se o meu futuro será melhor? Eu vou implantar uma melhoria lá na produção e como eu vou mensurar o futuro dessa melhoria? E não o futuro de, refugo, retrabalho, ok, eu vou olhar o passado, né? O que será que eu poderia fazer? Quanto eu agrego valor para o cliente com essa inovação na produção? Mas é difícil, tem que pensar. Sim, tem que pensar, dói, mas pensar o futuro, e não aqueles indicadores clássicos que a gente já tem. Fábricas conectadas em tempo real, pessoal, aqui, a área de TI tem um ganho muito grande. Às vezes eu puxo o pessoal da TI, porque eu sei que tem vários, né? Mas a gente precisa pensar, nós que somos empresários, como nós vamos digitalizar tudo e ter informações em tempo real. E as fábricas têm que ser conectadas, certo? Outra questão, informação mínimo necessário, mínimo. Eu me lembro, eu trabalhei na Gralha há alguns anos, né, 12 anos, e eu lembro que eu fazia todo mês um relatório. Eu já era metida na época. E eu via que não tinha muito valor aquele relatório. Eu disse, vou parar de mandar. Posso ser demitida, mas não vou mais mandar. Pessoal, passou 2 meses. Na época era papel ainda, né? Ninguém pediu de volta. Ninguém pediu. Então, informação só se é necessária. O que a gente faz que não serve para o cliente, não adianta fazer. Informações fluidas, informações rápidas e meta considerando entregas para o cliente. E olhem só, entrega para o cliente eu acho que já é normal. Ambição dos funcionários. Será que a gente sabe como está a ambição dos meus funcionários? Qual é
o objetivo deles para o futuro? Será que eu já perguntei isso? Ah, tem alguém lá, agora está na moda de novo, né? A felicidade no trabalho. Eu não sei se vocês já leram, mas tem vários livros, né, falando sobre isso. Será que eu já pensei... Eu falo moda, não é pejorativo, tá? É que está se olhando. Então, será que eu já pensei o que esse funcionário quer? Ah, ele quer ter um restaurante no futuro. Eu vou jogar contra ou vou ajudar? Tem que pensar sobre, certo? Então, isso com relação a processos. Agora, nós vamos falar sobre modelos de negócio. E aqui desafia todos nós que temos negócios. E nós que trabalhamos numa empresa e queremos que ela cresça futuramente. Negócio disruptivo, trabalho em plataforma. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque nós vamos falar em seguida sobre isso, tá? Mas nós temos que olhar para isso também nos nossos negócios. Será que eu consigo ser disruptivo? Será que eu devo trabalhar em plataforma, em rede, em ecossistema? E eu preciso antecipar a demanda do cliente. Não adianta eu criar um negócio depois que o cliente já foi atendido na sua demanda. Trabalhar como uma startup ou ser como uma startup. A grande maioria de vocês já sabe o que é isso. Adotar princípios e novos negócios, a gente tem que pensar assim. Eu tenho meu negócio, que é a minha vaca leiteira, né, lá da matriz BCG. Será que eu tenho alguns negócios inovadores que vão me garantir o futuro ou não? E a outra questão, reescrever as regras do negócio. Se eu ficar com o mesmo modelo de negócio, eu não terei sucesso no futuro. Outro item, dados e ambientes regulatórios. Bom, aqui, integridade de dados, sem excesso, a gente já falou. Tem que ter integração online e offline. Não dá para ter 15 sistemas diferentes e nenhum conversa com eles, entre eles. E isso, olha, eu falei 15, porque nós encontramos isso, tá? Numa área, 15 sistemas diferentes. E ainda, segurança e privacidade, que isso é normal, e decisão em base de dados. Para o cliente dos dados, né, informações personalizadas do cliente para o cliente, quanto mais eu conseguir dar informações para o meu cliente personalizada, mais eu terei o cliente do meu lado. E a outra questão é analytics, para a tomada de decisão, e dados gerados em todos os lugares. Muitas vezes a gente só gera dados dentro da empresa. Precisa gerar o dado lá na nossa franquia, na loja, no cliente, enfim, em todos os canais, certo? Tecnologias, bom, aqui, recursos, pessoas e recursos financeiros. Então, eu não consigo tecnologias novas se eu não tiver recursos financeiros e pessoas. Mas também eu tenho que pensar se é viável, porque às vezes eu faço investimento num software ou enfim, em TI, que inviabiliza o meu negócio. Eu já vi isso acontecer. Será que esse tamanho que eu preciso hoje, será que esse software atende? Então, essa questão de olhar a viabilidade, resultado e os riscos da solução. Hoje já está diferente, mas no passado a gente ficava sem faturar uma semana na hora da virada do sistema. Lembram que tristeza que era? Eu me lembro muito bem de uma dessas. Então, nós temos que repensar isso e os parceiros também. Como eu falei primeiro, será que eu estou preparando os meus parceiros, toda a rede para a transformação digital? Ou só eu estou preparado? Agilidade na implantação. Se der problema, corrige logo, e omnichannel, né? Canal único de comunicação. Muito bem, chegou a hora de falar sobre disrupção. Pessoal, os níveis de maturidade, depois dessa apresentação eu vou deixar, tá? Mas eu acho que é bem legal vocês olharem e, quem sabe, até fazer um teste, alguma coisa, para mensurar o nível de maturidade que vocês estão. Tá? Bom, sobre disrupção. A disrupção é algo que está acontecendo no mundo dos negócios a partir
da quarta revolução industrial, que eu nem vou falar aqui, que todo mundo sabe, né? Os IoTs da vida, a revolução biológica, a revolução dos carros autônomos, tudo isso mudou a nossa vida. E disse assim, sacudiu. Pessoal, o mundo não é mais o mesmo. A partir daí, tem aqui um exemplo, essa palavrinha mágica aqui, incumbentes, fazia tempo, é uma palavra nova no meu vocabulário. Os incumbentes são aquelas empresas tradicionais, eu chamo de elefantes brancos, já ouviram falar? Aquelas empresas lentas, grandes, que demoram para tomar decisão, e não é porque a gente quer, é porque elas têm um sistema complexo. E aí, os incumbentes, um exemplo é a BMW. E aqui do lado a gente tem um disruptor, que é a Uber, né? Façam uma comparação com data de fundação, 1916, 2009, número de funcionários, 120 mil, 22.263, valor de mercado, 38 bi, e valor de mercado 51 bi. E olhem que eu já peguei dado atualizado, corrigido depois do problema que a Uber teve e caiu as ações na Bolsa de Valores. Tá? São modelos disruptivos? Sim, não temos como questionar. É isso aí. Só que olhem o foco. Excessivamente, os incumbentes, excessivamente no segmento atual e pouca agressividade, porque eles são mais lentos, é óbvio que é mais lento. E essas disruptores, eles olham os clientes negligenciados pelos grandões. Foi isso que aconteceu com a Uber. E ainda, escalabilidade. Se vocês forem fazer qualquer produto, pessoal, pensem assim, é escalável? Sim, podem fazer. Eu aprovo. Como conselheira de vocês, eu aprovo. Ah, mas é difícil. Sim. Tem que pensar muito. Não é fácil fazer um produto escalável. Né? E aí, nós temos aqui mais exemplos, né, dos incumbentes, os bancos, os disruptores, que todos vocês conhecem só olhando a sigla aí. E ainda, eu quero contar um pouquinho da história da Kodak, que eu estudei um pouco mais a fundo. Olhem o que a Kodak dizia. É muito clássico o exemplo da Kodak, mas essa característica eu achei legal. Modificar a imagem é destruir o valor. Ninguém vai modificar uma imagem. Vocês mudam quanto as imagens, quanto o Photoshop tem nas fotos antes de botar no Instagram. Não é assim? E outra coisa que eles diziam, as pessoas na sala gostam de passar fotos de um para o outro. Pessoal, os álbuns de fotografia, vocês pegam ainda lá nas gavetas ou nos armários? Dificilmente, não é? Infelizmente, a gente paga caro aqueles álbuns, né? Casamento e tal, e ninguém olha. Então, e eles diziam uma outra coisa, olha, e isso foram anos e anos até quebrar. Eles não conseguiram enxergar a diferença. As mulheres jamais vão deixar de imprimir uma fotografia, porque isso é valor de família. Subestimaram as mulheres, né? Então, a partir daí, mudou todo o mundo dos negócios. E se eu não fizer nada diferente, eu posso ser um incumbente que vai perder o negócio. Aqui eu trouxe uma ideia, porque a gente sempre fala de modelos Uber, Airbnb, trouxe uma ideia disruptiva brasileira, Érica Bronze. O que ela fez? No Rio de Janeiro, favela, ela disse assim, socialites, vocês querem um bronzeado igual a nós? Eu vou fazer um biquíni de fita isolante e vocês vão lá tomar banho de sol na laje e, a partir desse banho de sol, ainda tem um menininho que rega vocês. Olha que legal. Foi assim que ela começou. Com tecnologia envolvida, né, pessoal? Tinha software, tinha um aplicativo para reservar. Cobrando inicialmente, se não me engano, era R$60 a hora, 45 minutos de banho de sol na laje. Certo? Ela fez
muito dinheiro. E, olha, hoje ela tem uma linha de cosméticos, linha de produtos. Aqui tem eu botei bem pequenininha a foto, né, para vocês não me dizerem que eu sou, né? A Anitta, banho de sol com o biquíni dela. Ela fez uma linha de biquínis e fez concursos de beleza na laje, e olhem o efeito. Toda mulher olha para isso e diz, eu quero. E ela continua com o negócio. Se tem um menininho para regar as mulheres, eu ainda não sei se continua, mas tinha. Tá? Então, isso é uma ideia disruptiva envolvendo tecnologia. Fácil, concordam? Não tem nada aqui de difícil. Depois que tu tem ideia, né? Ecossistema. Viram a disrupção? Agora vamos para ecossistema. O ecossistema é um termo que vem da biologia, pessoal. É exatamente a interdependência que os negócios têm de toda a cadeia. E será que os nós dessa cadeia podem bloquear o nosso crescimento? Onde estão esses nós? E a inovação vai decolar se eu não olhar o ecossistema? Parece complexo, mas é muito simples. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Em 1998, a Michelin criou um pneu, e esse pneu ele tem, olhem aqui, ó, ele tem um reforço interno que permitia às pessoas dirigir 200 quilômetros com pneu furado. Fizeram uma estimativa, pesquisas de mercado, todo tipo de pesquisa que vocês me imaginarem, porque o americano é bom nisso, né? E deu assim, olha, em 2010, 80% dos carros usariam o run flat. Sairia de fábrica já com isso, porque todas as pessoas disseram, nossa, eu quero um pneu que eu possa andar 200 quilômetros com o pneu furado. Tudo certo. Notícia mundial na época. O que aconteceu? Onde foi o problema? Eles esqueceram que o canal não estava preparado para adquirir o equipamento que precisava para consertar esse pneu. Imaginem os borracheiros dos Estados Unidos todo adquirir um equipamento caro para poder fazer manutenção nesse pneu. Fracasso total. Todo investimento, e não foi baixo, eu não vou lembrar o número agora, mas muito alto, recolher o produto do mercado. Será que não teria saído mais barato equipar esses diversos borracheiros com o equipamento de graça ou com um valor irrisório? Talvez se concretizasse a previsão feita lá para 80% dos veículos sairiam com isso. Vocês viram como é um erro, parece básico, mas a gente pode errar se não olhar o ecossistema. E, pessoal, quando a gente fala em ecossistema, nós podemos criar estratégias, pensar o antes e o depois e criar essas estratégias novas. Manter quem está do nosso lado junto conosco. E nos inserirmos num ecossistema de um outro cliente ou de um fornecedor. Também podemos, concordam? Eu tenho 3 opções aí. Olhem estratégias que dá para fazer. E ainda, avaliar a interdependência no ecossistema. Quem depende de quem? Quem é mais dependente de quem? E podem achar, vocês vão ser elos importantes no ecossistema do cliente, do fornecedor de vocês. Certo? Agora nós chegamos em plataforma. Viram que já tem algumas estratégias boas para pensar aí. A disrupção, aquela questão da transformação digital, e o ecossistema. Agora vem plataforma. O que é essa tal de plataforma? Plataforma, pessoal, é trabalharmos de uma forma diferente, conectados no ecossistema e em rede. Certo? Aqui eu tenho um exemplo. Os relógios são famosos no mundo inteiro, só que o foco deles é em venda. Ah, eu vou comprar um Rolex. Eu não, né? Quem tem dinheiro aí, compre, mas, sei lá, 25 mil dólares, eu acho que está um Rolex hoje. Não tenho ideia, mas eu acho que o mais barato é por aí. Esse relógio, as empresas tradicionais,
elas ofertam apenas isso. Olhem o que aconteceu com o Apple Watch. Ele oferece plataforma. Ele é o campeão de vendas, porque ele oferece muito mais coisas do que somente olhar a hora. E o grande benefício não é o relógio, é a conexão que ele tem. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês que aqui é um exemplo muito legal de plataforma centrada nela mesmo, que é a Apple. Ela tem o relógio, o celular, o computador, a TV, a música, tudo isso integrado. Ela criou uma plataforma dela, certo? Ela centrou nela mesma. Isso é uma estratégia que eu posso usar. Fazer uma interdependência dos meus produtos em plataforma, certo? Outra forma de fazer é o modelo da Tesla, por exemplo, reunindo outros atores. Eu trouxe aqui o carro elétrico e o carro comum, que chega a dar pena desse coitadinho, não é? Olha para o carro comum, a gente olha para ele e diz assim, tá, mas a nossa realidade já está quase mais essa do que a outra. Ao menos é o que a gente ouve, né? E isso, se eu for criar um veículo que não é ACES, né, que é autônomo, conectado, elétrico, compartilhado, eu tenho que repensar hoje. E olhem um exemplo legal de plataforma da Tesla. Ela identificou que os veículos Tesla que ela vendeu ficavam nos estacionamentos ou do prédio ou de um, sei lá, estacionamento público durante 8 horas por dia, parados. Ela disse assim, por que eu não posso criar um aplicativo e pedir para esse pessoal se eles não querem alugar o carro deles por 8 horas? Viagens rápidas, pode alugar. Nos Estados Unidos funciona. Aqui no Brasil, eu sei que tem gente que não empresta o carro nem para a mulher, tipo meu marido, né? Mas lá funciona. E aí, eles fizeram um aplicativo, a Tesla ganha um valorzinho dela e o dono do automóvel também, porque aluga ele durante as 8 horas e ficaria parado. Olhem que legal. Isso é criar plataforma. Outra ideia, ela entendeu, porque todos os veículos da Tesla são monitorados 100% do tempo, vocês sabem, né? Eles identificaram que a maioria dos clientes deles eram de um determinado local, lá nos Estados Unidos, e que não tinha assalto, não tinha problema nenhum, e o seguro do automóvel poderia ser muito mais barato. Ofereceram para os donos de Tesla criar uma empresa de seguro e criar um seguro especial para aqueles que têm Tesla. Por que eu tenho que pagar um seguro mais alto? Porque tem outro cara que mora numa zona de risco e é assaltado todo dia. Entenderam o modelo de plataforma usando outros? Bem legal, né? Dá para fazer? Dá. Érica, bronze na cabeça, vamos lá, vamos pensar de forma diferente. E Elon Musk, óbvio, né? Aí é o estado da arte. Muito bem. Quando a gente fala em plataforma, nós sempre temos que pensar no ecossistema. O Airbnb é um belo exemplo de ecossistema. Por quê? Eu posso ser fornecedora do Airbnb, alugar minha casa, posso alugar uma casa em outra cidade quando eu viajar, e eu, enquanto cliente do Airbnb, eu dou sugestões. Olha, nessa casa faltou torradeira. Já aconteceu de eu ver isso. E eu, como fornecedora, digo assim, eu quero colocar no Airbnb que eu tenho uma cafeteira italiana, e isso faz diferença para o meu tipo de cliente. Vocês entenderam que eu, como fornecedor e como cliente, contribuo com a plataforma? O software simplesmente executa. Os gestores simplesmente analisam. Tudo isso aqui é o ecossistema que se ajuda e constrói junto. Olhem como é bom isso.
Olhem que diferença faz isso nos negócios. Então, temos uma bela oportunidade aqui também. Como fazer? Inspiração. E aí, a cadeia de agregação de valor tradicional, Fábio, da área de vendas, aí é ótimo, né? Temos que olhar que o tradicional é simplesmente fornecedor dos fornecedores, o fornecedor, o cliente e o usuário final. Quando se olha um ecossistema e trabalha em rede, a agregação de valor tem que ser em todos os âmbitos. Nós precisamos que todos os agentes, integrantes dessa rede, agreguem valor. Se um deles falhar, perdemos também nós, certo? Muito bem. Agora nós vamos falar, então, sobre negócios vencedores. Para finalizar, né, chegando no final, como nós podemos criar esses negócios vencedores? O que devemos fazer para criar esses negócios vencedores? A Madonna é um belo exemplo, né? Ela é um negócio vencedor, por quê? Ela se reinventa a cada dia. Pessoal, eu procurei no Google notícias sobre Madonna. Tem notícias de 2 dias, de 3 dias, de 5 dias, de 10 dias, de 1 mês, de 5 meses. Pessoal, essa mulher sempre tem coisa, ela está sempre inventando algo. Eu nem sou muito, assim, não gosto dela, mas eu não sou uma fã que segue, né, direto. Agora ela está fazendo um filme, essa notícia é de 2 dias atrás, ou 3, sei lá, um filme da vida dela. Ela se recusa a vender o seu catálogo de música, porque ela pensa como um negócio, realmente. E aqui é ela, quando começou, em 1985, um dos primeiros shows dela. 85 para 2022, vocês fazem o cálculo. E ela está muito bem, obrigada. O que ela faz? Reinventa. Tem 62 anos, me parece, 63. Tá? Como nós vamos inovar o nosso negócio agora? Nível 1, venda de produto. Se eu só vender produto, eu estou no nível 1. Se eu der uma solução sob medida, mas, pessoal, como que tu quer que eu faça solução sob medida se eu tenho 2.000 clientes? O que eu consigo fazer de soluções sob medida para os 2.000 clientes ou 3.000 clientes, mas eu consigo fazer para a minha curva A alguma coisa sob medida. E talvez eu entregue esse benefício para os 2.000, para os 3.000. Mas se eu não fizer personalização, customização de produto, eu não estarei entregando. E o nível 3 é o que nós todos gostaríamos, e é o modelo, é o estado da arte, que eu já falei para vocês, que é o modelo de trabalhar em plataforma. Vocês se convenceram que plataforma é consistente ou eu não convenci vocês? Convenci, né? Eu acho que sim. Se nós conseguirmos entender que trabalhar em plataforma, achar um caminho, e comecem devagar, não precisa trabalhar com todos os integrantes da cadeia do ecossistema, mas trabalhar em rede, certo? Eu fiz assim porque já estamos fazendo trabalhos desse tipo, ok? Além disso, quais são as alavancas para inovar qualquer modelo de negócio? Essas são as alavancas, pessoal. Não tem outro lugar. Eu volto para o começo, né? Olha, tecnologia, sem tecnologia, vocês que têm empresas de TI estão nota 10, porque a sobrevivência de vocês não é nem sobrevivência, a perpetuidade de vocês está garantida. Tecnologia é o futuro. Gestão, se não for bem gerida uma empresa, ela perde, né, o negócio. Processos organizacionais, lembram todas as dicas que eu dei lá dos processos ágeis? E cocriação de valor com o cliente. Com esses 4 pontos, nós conseguimos
inovar o modelo de negócio. E assim, pessoal, se nós conseguirmos inovar e levar os erros que nós fazemos na nossa empresa atual para a empresa nova, é o maior problema. Eu ia dizer outra palavra, né? Mas é errado ao extremo. Levem só as coisas boas para o negócio novo. Não levem os erros para o negócio novo. Abandonem, não tenham medo de abandonar, certo? Que mais? Como eu falei lá no início, nós temos que tirar do papel a transformação digital e a disrupção. O que nós estamos trabalhando nos planejamentos estratégicos e nos conselhos de administração? O que isso realmente está saindo do papel? Porque o pessoal diz assim, ESG está todo mundo falando, mas, na prática, ninguém faz. Sabe o que é ESG, né? Environment, Social and Governance. Toda a parte de meio ambiente, sociedade e governança corporativa. Não sai do papel. Só que, eu disse que todo mundo diz, mas sai do papel, sim. Mas agora eu estou falando, focando em transformação digital e disrupção. O que está acontecendo nos conselhos de administração e nos planejamentos estratégicos? 3 pilares básicos, que são pessoas, tecnologia e clientes. Isso todo mundo sabe. Quanto a gente cumpre? Então, esses são os pilares que são tratados em qualquer conselho, em qualquer área, porque nós podemos ser loucos, desde que a gente seja lúcido naquilo que faz, certo? Eu tenho redes sociais, né? O Instagram, Marta_Buffon, tenho o Facebook e o LinkedIn, que lá a gente consegue, então, discutir assuntos profissionais. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente está conectado. Eu estou aberta a perguntas, né? Mas fica aberto a qualquer diálogo, a qualquer informação. E hoje, pessoal, nesse mundo conectado, todo mundo se encontra, concordam? E aqui eu tenho alguns livros que eu indico para vocês, e principalmente 2. Até fiz uma postagem ontem no Instagram sobre esses 2 aqui, ó. A Plataforma e Organizações Exponenciais. Se vocês não leram esses 2 livros, a Plataforma, esse livro, Plataforma, a Revolução da Estratégia, ele explica exatamente como essas empresas criaram as plataformas. Quais os princípios, quais os métodos. Já vou alertar. É um livro bem chato de ler, porque ele é técnico, ele é teórico. Então, mas é um livro muito bacana que ele vai abrir todas as ideias de vocês com relação a essa nova estratégia. O outro livro é Organizações Exponenciais, que explica como essas empresas que não cresceram, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4, cresceram 2, 4, 6, 8, 10, né? Foram dobrando. E aí, outros livros que eu indico, lembro que eu falei que está, entre aspas, na moda, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz. É muito bacana esse livro, porque ele é teórico e, ao mesmo tempo, ele mostra características de pessoas que se dão bem na vida, que são felizes. E aí, baseado no estudo de Harvard. É muito legal esse livro. Eu estou lendo ele de novo, já tinha lido há uns 6, 7 anos atrás, ganhei de um cliente, estou lendo de novo. Muito bom. E o ócio criativo é minha paixão, né? Porque o Domenico De Masi, para mim, é um italiano, um sociólogo que dá para acreditar em tudo que ele diz, porque 20 anos atrás ele já disse muita coisa que a gente está vivendo hoje. Axiomas de Zurich, para quem gosta de bolsa de valores e tal, mas tem princípios que nos ajudam nos negócios também. Execução premium, quando a gente tem problema em executar os nossos projetos. Dobre seus lucros, o título já diz, né? Querem dobrar os lucros? Os primeiros 90 dias, esse livro é bem legal quando a gente troca de emprego. E Abundância é um livro que eu gosto muito, porque ele diz que o nosso planeta é um planeta que tem tudo que nós precisamos, que não tem escassez de água, e ele prova com números que nós já crescemos e já somos diferentes.
Então, é isso, pessoal. Muito obrigada a vocês. E foi um prazer muito grande conversar, né? Espero que a gente se encontre em algum lugar. E os contatos estão aí para a gente se encontrar de novo a qualquer minuto, a qualquer hora. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, Marta. Por favor, permaneça aqui. Convido o Juremir para fazer uma entrega de uma lembrancinha também. Em agradecimento à tua disponibilidade. Enquanto a gente falava, o Juremir já chegou perto de mim, dizendo assim, temos que fazer alguma coisa, porque dá para ficar 3 dias falando sobre isso, né? Então, algum workshop, alguma coisa com isso, né? É verdade. Eu resumi muito, mas resumi muito. Muito obrigada. Uma gentileza da vinícola Lovatel, aproveitar hoje que esse dia frio já pode curtir. Exatamente. E fica uma boa dica, hein? Quem ainda não escolheu o seu presente aí para o Dia dos Pais, que tem uma semana aí para contatar aí o Lovatel para fazer uma compra, né? Já vamos vender o merchan, né? Minha gente, a gente fica muito agradecido e, Marta, a tua apresentação, a tua didática, bom, tu já entregou que tu é 30 anos de prof, né, e tudo mais, né? Eu nem sabia que podia dar aula lá na faculdade a partir dos 15, né, mas na época eu acho que podia. E eu até estava brincando com o Juremir, nós como professores, a gente consegue ser pontual, mas sempre tem mais alguma coisinha para dizer, né? Então, poderia ficar uma manhã inteira aqui. Pessoal, então, a você, muito obrigado pela tua disponibilidade. Realmente trouxeste dicas muito ricas para a gente e, com certeza, vão ser úteis para as empresas no seu dia a dia, né? E a vocês todos que estão presentes aqui, obrigado por estarem conosco nessa manhã. E a gente já convida vocês para o próximo, no dia 9/9. Coloquem na agenda de vocês. E são os nossos encontros mensais que a gente gosta de ver aqui para tomar um café, para conversar, para interagir e, principalmente, receber conteúdo que pode ser rico para as nossas empresas. Então, na saída, podem passar aí uma pequena lembrancinha do Dia dos Pais. Então, para todos os pais, antecipo os meus parabéns a todos. Quem não for pai ainda, recomendo a experiência, é ótimo, tá? Leve uma lembrancinha para o seu pai ou a quem assim considera. Então, uma boa semana para vocês, bom final de semana e até a próxima. Então, tchau, tchau.